Boa noite, meus irmãos, boa noite, meus amigos, que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco. Foi com muita alegria que eu recebi o convite do nosso irmão Roberto. Estou aqui, não para uma doutrinária, nem para uma palestra, apenas uma conversa. Tá? Então, eu escolhi o tema hoje, família, vida e paz, eu tirei alguma coisa e hoje eu vou falar sobre educação e instrução segundo a visão espírita. O espiritismo é indiscutivelmente uma pedagogia espiritual, a verdadeira ciência da educação cristã. Para falar de educação, é necessário ter a compreensão da amplitude desse tema. Se tivéssemos que resumir a experiência humana no processo de encarnação em uma única palavra, com absoluta certeza, esta seria educação. De acordo com alguns dicionaristas, é necessário entender o significado. Então, educação é o ato de educar, de instruir, é polidez, é disciplinamento. É ação ou efeito de educar, de aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de alguém. É um processo em que uma habilidade se desenvolve através de seu exercício contínuo, por exemplo, da educação musical e outras artes. Também ela é a transmissão da cultura, capacitando e formando as novas gerações de acordo com os ideais culturais de cada povo. Didaticamente, podemos entender educação como uma reunião de métodos e teorias através das quais algo é ensinado ou aprendido. Educação no campo moral pode ser compreendida como civilidade, conhecimento e prática dos hábitos sociais. Boas maneiras, delicadeza, expressão de gentileza, sutileza, cortesia, amabilidade e polidez na maneira com que se trata alguém. A doutrina espírita nos apresenta a definição do seu codificador Allan Kardec, que ele diz assim: para Allan Kardec, educação é o conjunto de hábitos adquiridos. É a educação moral e não aquela adquirida nos bancos escolares. Vemos na educação moral e nos valores éticos a solução para todos os problemas. Com educação, pedimos desculpas, perdoamos, não magoamos, não ofendemos, seremos tolerantes com o próximo, já que praticamos mais a tolerância com os estranhos, sem dizer esperar amanhã para perdoar e para dizer que ama. Por essas razões é que a educação é a causa da vida. Somente ela é capaz de conduzir o homem da selvageria à angelitude. É nela que reside toda a esperança de felicidade, pois nenhuma alma carregada de imperfeições e ou viciações poderia ser feliz. Por essa razão que a educação é assunto de interesse de todas as criaturas. Todos nós aspiramos pela felicidade, que, para ser real, só pode ser efeito de uma absoluta harmonia com as leis naturais e consigo mesmo.
com essa única palavrinha, educação. Infelizmente, quase sempre demoramos muito tempo para crer nesta realidade. Passamos muitas vidas procurando atalhos para a felicidade, crendo que a plenitude esteja nas questões materiais. Nascemos e morremos muitas vezes nos autoiludindo, crendo que nossa luta é com o mundo exterior, com as pessoas e com as aquisições de toda a ordem. Mesmo que alguém nos aponte os equívocos do nosso comportamento, raramente vamos entender, porque esta compreensão apenas se realiza com a experiência adquirida e com o amadurecimento da própria alma. Assim, da mesma forma que a criança desatenta, ela esquece suas dores, seus problemas, inquietudes, assim que ganha um atraente brinquedo. Da mesma forma se comporta o espírito, perdendo muito tempo nas ilusões do mundo. Na verdade, essa expressão perder tempo não é exatamente adequada, pois esse tempo perdido foi o necessário para se adquirir experiências e fazer com que os ensinamentos comecem a criar raízes, fixando-se no nosso íntimo, germinando até que venha a dar frutos da educação adquirida. É daí que nasce a expressão que é desejo de todas as pessoas. Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Porque percebemos que muitos equívocos do passado poderiam ter sido evitados. No entanto, esses erros, aparentemente infantis, são pequenos tijolos na construção do grande edifício do espírito purificado. Chegará um dia em que teremos a lucidez da compreensão de que o tempo todo a nossa luta foi interior. Tudo que acontecia em nossa vida exterior sempre teve como objetivo o nosso universo íntimo. Então, eu não posso querer me mudar o que eu sou, o exterior. Eu preciso primeiro mudar o meu interior. Então, eu não posso dizer que lá fora seja diferente se eu estou pensando as mesmas coisas, estou com os mesmos hábitos e eu não estou mudando. Então, primeiro temos que mudar de dentro para fora. Desta forma, a educação adquirida ela é a chave para a felicidade, independente de questões política, financeira ou social. Porque as perturbações do lado de fora são reflexo das tempestades interiores, que envolvem as almas em processo de evolução. Então, nós estamos sempre tentando evoluir, nos burilar para sermos melhores. Envolvidos por essa certeza, cada um de nós vai depositar todas as energias para tornar-se melhor, eliminando vícios, adquirindo virtudes, na certeza de que todo o resto é consequência desta decisão. Mais uma vez, Allan Kardec elabora uma definição importante. Ele diz assim: a educação
se bem compreendida, é a chave do progresso moral. O progresso moral, ele está totalmente envolvido na educação adquirida. Porém, quando buscamos autotransformação, temos que ter persistência na vontade e nunca perdermos o foco dessa mudança desejada. Tudo à nossa volta, como pessoas, posições sociais, desafios, condição de saúde, atividades profissionais, tudo visa o aprimoramento e o fornecimento de lições que formarão a grande bagagem da educação do espírito. Sempre que falamos em educação, a maioria de nós confunde com instrução. Tanto é que a própria escola formal é chamada de educação, quando, na verdade, o que a escola proporciona é instrução. Enquanto a educação tem por objetivo tornar o indivíduo melhor, a instrução, por sua vez, é a transferência de conhecimentos práticos. Por isso, compete à escola formal transferir ao aluno os elementos relacionados, né? Todos nós sabemos, relacionados a português, matemática, história, geografia, etc., sem que necessariamente lhe torne um homem melhor. A educação pode tornar melhor um homem, mesmo que ele não possua nenhum tipo de instrução. Olha que interessante. A educação pode tornar melhor um homem, mesmo que ele não possua nenhum tipo de instrução. Importante ressaltar que a família educa, enquanto que a escola ensina, para não termos inversão de valores e de papéis. É em casa que as crianças devem aprender a dizer bom dia, por favor, com licença, desculpe-me, muito obrigado. Ainda é em casa que se aprende a ter honestidade, pontualidade, solidariedade, a ser organizado, a cuidar de suas coisas, nunca mexer nas coisas dos outros, nunca falar de boca cheia, nunca xingar, ser limpo, jogar lixo no lixo, a ter respeito com todos, inclusive com os professores. Na escola, os professores ensinarão as disciplinas curriculares da fase escolar em que o aluno se encontra, podendo reforçar o que o aluno aprendeu em casa. É oportuno adicionarmos em nossa reflexão a afirmação feita por Allan Kardec em Obras Póstumas, no capítulo Credo Espírita, onde encontramos: é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Observemos com especial atenção que o codificador do Espiritismo faz clara distinção entre educação e instrução, dando importância para ambas, porém evidenciando que cada uma delas tem uma finalidade distinta. Sem perceber este engano, muitos pais introduzem seus filhos em excelentes escolas, pagando caro por isso, acreditando que eles receberão educação, quando no máximo o que podem adquirir é a instrução. Em consequência deste engano é que encontramos excelentes profissionais, mas sem nenhum caráter, ficando evidente que a instrução cumpriu a sua finalidade, enquanto que a educação nem passou perto.
mesmo que do ponto de vista coletivo, possamos estabelecer a mesma relação entre instrução e educação. Se fizermos uma radiografia das características do típico cidadão comum, perceberemos que chegamos à Lua, atingimos o fundo dos oceanos, alcançamos as cadeias do DNA e realizamos prodígios em todas as ciências, mas temos dificuldades em dar bom dia. Não se cumprimenta mais. Né? Manifestar gentilezas e ter espontâneas demonstrações de fraternidade ao mundo moderno, mas isso aí é educação. Podemos chegar a afirmar somente do ponto de vista didático que temos instrução demais para a educação de menos. Foi essa realidade que levou o físico teórico alemão Albert Einstein a fazer esta afirmação. Ele dizia que é mais fácil explodir um átomo que um preconceito, né? E como é combatido o preconceito nos dias de hoje, sempre a gente está vendo isso aí, né? Então ele diz que é mais fácil explodir um átomo que um preconceito. Por essa razão é que não podemos nos equivocar, cultivando sempre a coerência de que é mais importante o que a pessoa é do que o indivíduo sabe. Por quê? O que ele sabe reflete o seu grau de instrução, porém, o que ele é evidencia a educação adquirida. Então, nós temos vários exemplos aqui, exemplos de pais, nas variadas culturas e nas diversas épocas da humanidade, a importância da paternidade e da maternidade é de reconhecida relevância para a formação do caráter dos filhos. Em outras palavras, para o progresso das gerações. Obedecendo a uma tendência natural, os filhos devem ser melhores que seus pais, afinal, aprendem com eles, mas também pode haver exceções. Para que a educação transferida de pais para filhos tenha êxito, é necessário que os pais compreendam as suas funções. Destacamos uma importante contribuição de Santo Agostinho, registrada por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, que diz assim: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis, vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação,
em que os cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. O texto acima, pela sua natural beleza, é merecedor de cuidadosa observação. Então, vou destacar algumas coisas aí, porque o nosso tempo também já está... Ali, quando ele diz, ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Então, aí ele fala que a educação é o grande papel da humanidade. Como também afirma Santo Agostinho, ou seja, temos responsabilidade com a melhora das criaturas que estão à nossa volta. Depois, mais adiante. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna, vem do espaço para progredir. Então, nós sabemos, com relação aos nossos filhos, o máximo que podemos fazer é lhes produzir um corpo, porque nossos filhos não nos pertencem, pertencem a Deus. Mais adiante. Interai-vos dos vossos deveres e pondo todo o vosso amor em aproximar Deus a essa alma. Então, sem deixar margens para falsas interpretações, o texto deposita luz, anunciando que a paternidade é um dever, certamente assumido antes da nossa vinda para o estágio terreno. Tal a missão que vos está confiada, cuja recompensa recebereis se fielmente cumprirdes. Então, depositando importância no processo de educação, de pais com os filhos, essa tarefa é definida como missão. É a nossa missão de pais e mães depositar essa importância no processo de educação. Mais adiante, os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar. A educação está diretamente relacionada ao bem-estar futuro e nos permite entender que o constrangimento e dores futuras também estão ligados diretamente à educação não realizada. Lembrai-vos que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus. Então Deus vai perguntar o que fizeram com essa criança, que ela é alvo de observação de Deus. Portanto, deves ir além da manutenção física, sustentado sempre pelo exemplo pessoal. Se for por culpa e se ele se conservou atrasado, nós temos que voltar noutra encarnação para vamos ficar assediados de remorsos e vamos ter que educar esses filhos, ter feito mais e melhor, como que nós não fizemos. A última parte diz assim, solicitareis para vós e para ele outra encarnação. Então, finalmente encontramos na reencarnação a manifestação da bondade divina e método único e possível de estabelecer a reabilitação de pais e filhos. Se houver ainda dúvidas sobre a maneira correta de estabelecer os processos educativos, devemos nos basear no modelo de Jesus, que ele orientou, foi austero quando necessário, amou sempre, reconhecia as nossas imperfeições e, acima de tudo, deu exemplo daquilo que gostaria que nós aprendêssemos, ou seja, a excelência no processo da educação. Tá? Bem, meus irmãos, muito obrigado pela atenção e que a paz do nosso Mestre Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja.